Quem foi Dan? A história de Dan na Bíblia. Nesse estudo bíblico, vamos falar sobre o personagem chamado Dan e entender com a Bíblia ilustrada e narrada tudo a respeito sobre o personagem da Bíblia chamado Dan. Então vamos lá? Quem foi Dan na Bíblia? No livro de Gênesis, capítulo 30, versículo 4, a Bíblia diz que Dan era filho da concubina Bila com Jacó e foi um dos 12 filhos de Jacó, sendo fundador da tribo de Dan. A mãe de Dan, chamada Bila, era serva de Raquel e concebeu no lugar da sua senhora, que era estéril, dando à luz a Dan, o 5º filho de Jacó. Raquel assume o papel de mãe de Dan e dá esse nome a ele, expressando Deus me fez justiça ao seu nascimento. E você pode ver aqui no canal o vídeo completo sobre Bila, a verdadeira mãe de Dan. Dan é irmão de Naphtali, pois os dois são filhos de Bila. Em Gênesis capítulo 46, versículo 23, a palavra de Deus diz que Dan foi pai de um filho chamado Uzim. O pai de Dan, Jacó, teve 12 filhos, que se tornaram os cabeças das 12 tribos de Israel, sendo a tribo de Dan uma pequena tribo. Cada tribo recebeu por meio de sorteio como herança uma parte da terra de Canaã. E o fato da povoação de Dan ser pequena, consequentemente, fez com que ele recebesse a menor porção de terra. Porém, apesar desta ser pequena, Dan ficou com uma terra que fazia fronteira com o mar Mediterrâneo e colaborava muito com a pesca para o seu povo, e também era uma terra fértil para o plantio, e ficava perto das tribos de Efraim, Benjamim e Judá. Essa bênção de uma boa terra que Dan possuía não foi usada sabiamente, pois Dan não tinha fé em Deus, o que levou ele a agir tolamente e não conseguir ter grande conquista sobre o seu território, além de murmurar acerca da terra que havia recebido. No livro de Juízes, capítulo 18, dos versículos 1 ao 32, a Bíblia diz que, naqueles dias, não havia rei em Israel, cada qual fazia o que achava mais reto. Muitas das cidades de Israel não estavam agindo de forma reta, e a história do povo de Dan nos conta que eles caíram em idolatria. O fato da população de Dan não ter gostado da terra que tinham recebido fez com que eles enviassem espiões a outras terras a fim de encontrar um lugar melhor. Ao chegar no norte, perto do Rio Jordão, esses espiões, representantes de Dan, encontraram uma área onde vivia um grupo de pessoas pacíficas, o que foi fácil para os homens de Dan destruir aqueles habitantes e depois realizar a migração para lá, onde a tribo mudou-se para aquela área ao norte de Israel, mas alguns remanescentes de Dan permaneceram em seu território original. Porém, a maioria dos danistas, forma que as pessoas da tribo de Dan eram chamadas, estabeleceram ali a cidade chamada Dan. No livro de 1 Reis, capítulo 12, dos versículos 25 ao 33, a Bíblia diz que quando as tribos se dividiram em duas partes, as tribos do norte e as tribos de Judá ao sul, a tribo de Dan passou a pertencer ao reino do norte, junto com mais 9 tribos, que eram lideradas pelo rei Jeroboão. A cidade de Dan, então, tornou-se um importante centro religioso, e ali o rei Jeroboão instituiu rituais pagãos com um ídolo de ouro em forma de um bezerro, e infelizmente esse ritual feito pelo homem em Dan se estendeu por muito tempo, fazendo com que a cidade de Dan se tornasse um símbolo de idolatria em Israel. No livro de Gênesis, capítulo 49, a palavra de Deus registra as bênçãos de Jacó sobre a tribo de Dan e seus filhos, onde Jacó direciona a descendência de cada filho seu, ou seja, profetizou a história das tribos de Israel. Em Gênesis 49, 16 e 17, vemos a bênção sobre a tribo de Dan. E a palavra de Deus diz: Dan julgará o seu povo como uma das tribos de Israel. Dan será serpente junto ao caminho, uma víbora junto à vereda, que morde os talões do cavalo e faz cair o seu cavaleiro por detrás. De acordo com os estudos, essas palavras sobre a tribo de Dan descreveram de fato as características apresentadas posteriormente pela tribo de Dan, como agressividade, o agir de forma astuta e apresentando perigo até para as tribos maiores. Em Deuteronômio, capítulo 33, versículo 22, a Bíblia diz que Moisés se referiu a Dan como um leãozinho que haveria de saltar de Bazã. No livro de Juízes, capítulo 13, a Bíblia diz que Sansão, um dos juízes de Israel, pertencia ao povo de Dan e que por algum tempo
Dan executou a justiça entre os filhos de Jacó. O símbolo da tribo de Dan é uma serpente, o que diferencia das outras tribos de Israel, visto que este é um animal considerado como do mal na tipologia bíblica, o que é estranho uma serpente ser usada como estandarte em uma tribo hebraica. A localização da cidade de Dan é na região ao sul do atual Líbano, ao norte da Palestina, onde foi fundada a cidade de Laís, posteriormente chamada de Dan. Dan, no mapa bíblico, está posicionada ao norte de Israel, no território conhecido também como Tel Dan. As escavações arqueológicas em Dan, em sítios arqueológicos, mostram a importância da cidade ao longo dos tempos. O legado da tribo de Dan é complexo, marcado pela justiça e pela idolatria. Mas a suposição de que o anticristo virá da tribo de Dan não é concreta e, de acordo com a Bíblia, não há certeza sobre essa hipótese. O que se sabe ao certo é que as tribos do norte, de Dan e de Efraim, foram marcadas pela idolatria, e o livro de Apocalipse censura fortemente a idolatria. Por isso, possivelmente, ambas as tribos, Dan e Efraim, não aparecem na relação das tribos em Apocalipse. Ainda vale lembrar que o povo de Dan violou a aliança ao preferirem outra terra no lugar da terra que havia recebido do Senhor por herança. O povo de Dan não contou com a aprovação divina em suas atitudes. A história de Dan contém vários exemplos da tendência das pessoas de seguir a religião feita pelo homem e estão convencidas de que todos os caminhos levam a Deus. Infelizmente, muitos desses grupos seguem os caminhos de Dan, idolatrando santos e outros deuses. Em Provérbios 16, versículo 25, a Bíblia diz que há caminho que parece direito ao homem, mas afinal são os caminhos da morte. E em João 14, 6, Jesus ensinou que o caminho para Deus é específico e disse: "Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim." Podemos aprender com os erros de Dan e não adorar outros deuses, adorarmos somente o Deus da Bíblia e viver para Ele, pela fé. Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.